Deus começou muito a ministrar o meu coração a respeito de família. E foi quando o Senhor me deu essa direção para nós começarmos essa série de palavras Igreja, uma grande família, nesse mês de outubro. Então nós estamos já no terceiro domingo desse mês. No próximo domingo nós vamos encerrar essa série de palavras. E ela não tem esse costume de pregar, né, aos domingos. Ela gosta muito de pregar nos bastidores, nos becos. É um chamado dela. E eu pedi para ela, falei assim, mas eu gostaria muito que você ministrasse uma palavra que me tocou muito. E tocou muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir. E eu creio que o Senhor, com certeza, agregou muito naquilo que ela já ministrou há um tempo atrás. E que o Senhor possa te usar tremendamente. Nós estamos aqui nessa noite com o coração aberto para receber uma porção nova daquilo que o Senhor tem para nós, amém? Estenda suas mãos e vamos abençoá-la e declarar sobre a vida dela, que ela seja um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. Pai, nós colocamos, ó Deus, a vida da pastora Rayane diante da Tua presença. Deus, que ela seja tremendamente usada pelo Senhor nesta noite. Ó Deus, conduza ela, ó Deus, pela Tua direção. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir enchendo agora, Pai, a Tua serva, para que ela possa transmitir a Tua palavra viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que não volta vazia, a Tua palavra rema, revelada. Nós abrimos o nosso coração e queremos, ó Pai, sermos instruídos pela Tua palavra, sermos direcionados por Ti. Cremos, ó Pai, oramos e declaramos, ó Pai, que esta noite será marcada pela Tua presença e pela Tua palavra revelada no nosso íntimo. Em nome de Jesus. Amém. Se tu? Amém. Graça e paz. Vou fingir costume, viu? Mas não tenho. Mas confesso que eu sempre quis beber essa água, então vou beber primeiro. Brincadeira, gente. Mas desde que eu entrei, né, desde que eu me converti, eu conheci o pastor Léo, né? A gente se conheceu. E então a gente começou a orar, ter um relacionamento. E desde então eu comecei a frequentar a casa do pastor Léo, né, a família dele. E eu descobri, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não tenho nada para oferecer e todo mundo tem um dom na casa, né? Todo mundo tem algo a somar, né? Uns prega, todo mundo canta. Eu não canto, mas encanto, viu, gente? Mas todo lugar que eu vou, todo mundo pergunta, sua esposa canta? Eu já respondo, não, eu não canto, eu encanto. Eu sou curada também, irmão, nada me pega também não, assim não, fácil não, né? Mas eu ficava me perguntando o que eu tenho para oferecer para essa família, para somar, né? Porque eu sou daquele ditado, se não for para somar, suma, né? Mas depois eu descobri que eu entrei ali para somar e estou aqui até hoje para somar. Né, Maria Augusta? Vou parar de falar, né? Que meu irmão mandou parar de falar. Que eu falo muito, né? Mas depois de um tempo eu fui descobrindo, né? Eu até estava comentando com os meninos na sexta-feira que todo mundo, quando se converte, quando conhece ao Senhor Jesus, né? Recém-convertido, ele tem aquela crise depois de um tempo. O que eu posso oferecer para o Senhor? O que eu vou fazer? Qual que é o meu chamado? Né? Todo mundo tem essa crise, eu tive essa crise, né? Mas eu tenho descoberto que o principal chamado de qualquer pessoa, o primeiro chamado, na verdade, de todos, de qualquer um, é se relacionar com Deus. A primeira vez que a palavra chamada é mencionada na Bíblia é lá em Gênesis, né? Eu tenho estudado, a Nery falou semana passada, né, a respeito da primeira menção na Bíblia. Eu tenho descoberto isso. E depois que você descobre isso, fica muito legal estudar a Bíblia. E a primeira vez que o chamado primeira vez que ela é mencionado na Bíblia em Gênesis foi quando Jesus, né, chamou Adão, porque Adão tinha comido da fruta que não era para comer. Então ele se escondeu e Jesus chamou Adão e Adão não aparecia.
Então foi a primeira vez que a Bíblia relata que Jesus chamou Adão. Então Jesus, você descobre ali que Jesus chamou Adão para um relacionamento. Jesus não chamou Adão para condená-lo, para julgá-lo, mas para se relacionar com ele. Então eu tive essa crise e eu tenho descoberto que eu descobri na verdade, que o nosso primeiro chamado é se relacionar com o Pai. Não para Ele nos condenar e dizer dos nossos pecados, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, mas para Ele mostrar a nossa identidade nele. Então esse é o seu primeiro chamado. Se você é novo convertido e tem essa crise, está com essa crise, eu deixo essa palavra para você. O seu primeiro chamado é se relacionar com o Pai. Então depois que eu descobri isso, eu comecei a me relacionar com o Pai. E então eu comecei a descobrir alguns dons, né, que nem eu sabia que eu tinha. Né, eu comecei então, os meus olhos começaram a olhar para o perdido. Meus olhos começaram a chorar por vidas que eu não conhecia. Por pessoas que vivem nas ruas. Por prostitutas, por traficantes. E os meus olhos todo lugar que eu ia só via isso. E até hoje é assim. Às vezes eu viajo com o Léo. E às vezes vamos nos buscar no aeroporto. Ai, desculpa, gente. Aí às vezes a gente saindo do aeroporto, indo para a igreja. Todos os lugares que a gente passa, eu fico olhando debaixo das pontes. Eu fico olhando as pessoas nas ruas. E eu fico falando, aí eu falo com o Léo e falo, meu Deus, isso precisa mudar. Obrigada, filho. Isso precisa mudar. E então, desde então, eu tenho descoberto dons que Deus me deu. E irmãos, quando você recebe um dom, nunca vai ser para servir você. Sempre será para servir o outro. Sempre será para servir a igreja. Sempre será para servir o seu próximo. E então eu descobri isso. E desde então, eu fui para lugares, recebi palavras e tudo confirmando. E recebi 2 palavras muito fortes do pastor Reinhardt. Não sei nem falar o nome dele. Mas eu recebi 2 palavras dele e que vinha de encontro a isso. De pessoas que iriam chegar até mim. Pessoas que sociedade já não acredita mais. Pessoas que igreja nenhuma iria querer. E então eu falava, meu Deus, mas então me manda essas pessoas. Me manda essas pessoas, ou então me leva de encontro a essas pessoas. Então, irmão, eu não podia, eu até hoje sou assim, eu não posso ver ninguém na rua, assim que eu já quero chegar, já quero sentar, conversar, entender o porquê dela estar ali naquele lugar. Meu esposo é prova disso. E então, desde então que eu tenho recebido essas palavras, Deus me deu uma palavra muito forte a respeito de Mefibosete. Não sei se você já leu a respeito de Mefibosete na Bíblia, mas desde então Deus me deu essa palavra. Ele me deu essa palavra 2 anos atrás. E foi quando eu comecei o Pedra da Esquina. Para quem não sabe, é uma reunião que eu tenho toda sexta-feira aqui no prédio da igreja. Com pessoas que já passaram, já foram usuários do crack, usuários de cocaína, de bebida alcoólica, que são ex-dependentes químicos para a glória do Senhor Jesus. Eu me encontro com eles toda sexta para ouvi-los. Eu mais ouço do que falo na reunião, porque eles precisam falar. E eu sou os ouvidos deles na sexta-feira. E então Deus me deu essa palavra quando eu comecei a reunir com eles. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 9. Todo mundo abriu? Amém? 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. E disse Davi:
Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a tua terra, e tu e teus filhos e teus servos, e recolherás todos os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. A primeira coisa que eu quero deixar aqui com vocês é que Davi, quando foi procurar por Mefibosete, ele falou que usaria da bondade de Deus para com Mefibosete. Não porque ele era bom, não porque Davi era bom que ele iria usar de bondade para com Mefibosete, mas porque Deus era bom nele. Você sabe que às vezes, quando a gente fala que vai usar de bondade para com o irmão, até a nossa bondade, nós esperamos algo em troca? Por nós mesmos? Às vezes a gente fala que vai fazer algo por alguém, ou a gente vai ser bom para alguém. Às vezes a gente sempre quer algo em troca. No mínimo ser reconhecido por ele, por aquela pessoa que você está ajudando. Eu penso que por isso que Davi falou em usar da bondade de Deus para com Mefibosete. Porque a bondade de Deus, ela não falha. A bondade de Deus, ela não faz acepção de pessoas, ela não escolhe. É para todos. E se você for ler a história antes aqui desse capítulo que eu abri, Mefibosete era para ser morto em uma das batalhas. Não era para ele estar vivo. Ele não merecia estar vivo. Então Davi decide usar com ele da bondade de Deus. Porque Deus era bom nele. Porque às vezes se ele fosse usar da bondade dele, quando ele fosse fazer algo para Mefibosete, ele ia querer algo em troca. Mas não foi isso que aconteceu. Davi não usou da bondade dele, usou da bondade de Deus. Porque se não for Deus em nós, irmãos, nós não somos bons. Eu costumo brincar com o Léo. Se eu não fosse crente, meu bem, eu era tão ruim. Às vezes eu julgaria tantas pessoas, às vezes eu condenaria tantas pessoas.
eu falaria tão mal das pessoas, às vezes eu ia ser uma pessoa bem ruim. Mas como Ele é bom em mim, eu uso da bondade dEle para com as pessoas. Então, irmão, Ele mandou trazer Mefibosete. E a Bíblia nos relata que Ele mandou trazer Mefibosete de uma cidade chamada Lodebar, que era onde Mefibosete estava morando. E se você for estudar a Bíblia, o significado da cidade, do nome Lodebar, o significado de Lodebar é sem pasto. É uma cidade que não era frutífera. Era uma cidade que não gerava renda. Era uma cidade onde as pessoas que moravam ali eram totalmente esquecidas, porque não tinha nada. Não tinham nada. Tanto que a Bíblia nos relata que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Então a maioria das pessoas que moravam em Lodebar era esse tipo de pessoa, que não rendia nada. Eram aleijados dos pés. Às vezes eram leprosos. Pessoas esquecidas da sociedade moravam em Lodebar. Então a Bíblia nos relata que Davi pede para trazer Mefibosete de Lodebar, desse lugar aonde ele era esquecido da sociedade, aonde ele era um indigno, aonde ele não tinha dignidade nenhuma. E você sabe qual o significado de dignidade, irmãos? Dignidade é quando você obtém dignidade, é porque você descobriu o seu verdadeiro valor. Não é porque você se tornou alguém melhor do que qualquer pessoa. Não é por mérito próprio, mas é porque você descobriu o seu verdadeiro valor. Você descobriu quem você é, então você se torna digno. Não de receber alguma coisa, mas você se torna digno por saber quem você é. E então ali essas pessoas não sabiam, não tinham dignidade nenhuma em Lodebar. Não sabiam do seu valor. Nenhuma dessas pessoas que moravam em Lodebar tinham noção de quem elas eram e do valor que elas tinham. E então Davi manda trazer Mefibosete desse lugar. E é interessante que quando Mefibosete chega à casa do rei Davi, ele logo se inclina e se prostra. Com muito temor, a Bíblia diz. Mas esse temor aqui, além de respeito, ele tinha medo. Além de respeito, porque há temor em alguns lugares da Bíblia que você for estudar, o significado vai ser de respeito, de reverência. Mas nesse sentido aqui, eram os dois. Era de reverência por estar na casa do rei, mas também de muito medo do que poderia acontecer com ele. E então logo, Davi já começa a falar para ele ficar tranquilo. Porque não ia acontecer nada. Ele ia usar de bondade com ele. Que ele poderia ficar tranquilo. E eu entendo que logo que ele falou isso, eu imagino que ele desarmou Mefibosete. Às vezes Mefibosete já chegou ali armado, né? Tenso. Sabe quando você chega num lugar tenso, todo armado? Que você sabe que você é errado. E aí você chega num lugar todo armado. Se alguém vier falar alguma coisa, eu vou retrucar com 5 palavras. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu já tenho tudo na ponta da língua. Às vezes Mefibosete estava ali já armado. E Davi desarma ele falando: fica tranquilo, eu vou usar de bondade com você. O rei Davi aqui está representando Jesus, irmãos. Jesus, ele usa de bondade para conosco. Às vezes a gente chega para Jesus todo armado. Às vezes a gente chega com 1001 palavras para... Mas você não fez isso, você não fez aquilo. A gente questiona tanto a Deus. Tanto a Deus. Por coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Eu falo por mim. Porque esse ano de 2019 foi um ano muito marcante na minha vida desde o início dele. Em janeiro eu quase morri, como todos sabem. Perdi um filho, quase morri. E então, desde então, Deus começou a ministrar em meu coração antes que eu começasse a questioná-lo. Antes mesmo de eu começar a querer questioná-lo, Deus começou a ministrar meu coração.
que Ele não está preocupado com os meus questionamentos. O que Ele está preocupado é com a minha resposta que eu dou diante de tal situação que eu tenho vivido, seja ela boa ou ruim. Então, nesse momento, às vezes eu ia, às vezes, glória a Deus que o Espírito Santo não deixou eu começar a questionar a Deus. Por que, Deus? E glória a Deus que eu não questionei. Porque eu descobri que Ele se preocupa mais com a minha resposta diante da situação que eu estou vivendo do que meu questionamento para Ele. E então, às vezes, a gente chega diante de Deus com tantos questionamentos, com tantas coisas, armado demais. Sendo que Ele só quer dizer, calma, filho. Eu vou usar de bondade com você. Eu sou bondoso. Eu sou misericordioso. Mas Ele é justo, viu, gente? Também. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E então ali, ele chegou todo armado, Davi já desarmou ele, falando que ia usar de bondade com ele, para que ele não tivesse medo. E então Davi já joga para ele o seguinte: fica calmo, eu vou te restituir todas as terras de Saul, seu pai. E você comerá pão em minha mesa todos os dias. Eu vou restituir tudo que foi perdido. Em outras palavras, eu vou restituir tudo que foi perdido um dia em sua vida. Tudo que o diabo um dia tentou roubar de você, eu vou restituir. Fique calmo. E você comerá a minha mesa todos os dias de sua vida. Imagina o pai falando isso para você. Você todo armado. E ele virando para você e fala: filho, calma. Ei, eu vou restituir tudo que foi perdido na sua vida. Toda a dignidade eu vou restituir. Tudo que o diabo tentou roubar de você, eu vou restituir sobre a sua vida. Ei, e você comerá a minha mesa todos os dias de sua vida. Imagina o pai chamando você para sentar à mesa dele e comer do banquete que ele tem para você todos os dias. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. E quando Deus fala, eu vou restituir toda a dignidade, irmãos, deixa eu falar uma coisa que eu descobri para vocês. Quando Deus te traz dignidade, não é para você ser digno de qualquer coisa, mas é para você trazer dignidade para o seu próximo. Até o emprego, a porta que Deus abriu para você ganhar bem, não é para o seu mérito, é para você abençoar as pessoas à sua volta. Tudo que Ele nos dá é em relação ao nosso próximo. Então, quando você descobrir o seu valor em Deus, e Deus restituir a sua dignidade, porque esse é o verdadeiro significado, é para que você mostre às outras pessoas também que elas podem ter dignidade, que elas têm dignidade diante do Pai, elas têm valor diante do Pai. Esse é o papel da grande família. Esse é o papel dos irmãos de Jesus, que somos nós. De lembrar ao nosso próximo que ele tem dignidade, ele tem valor diante do Pai. E então, depois de Davi, falar tudo isso com Mefibosete, Davi ainda vira para o cara que foi chamar Mefibosete lá em Lodebar, que foi buscar o Mefibosete em Lodebar. Com certeza ele deve ter feito esse favor para o rei, esperando algo em troca, porque nós somos assim. Nós sempre servimos. O ser humano, ele tem esse defeito de fazer algo para o próximo, esperar algo em troca. Então esse Ziba, com certeza, ele foi atrás esperando algo em troca quando chegasse na casa do rei Davi. E eu acho o máximo quando Davi vira para Mefibosete e fala: e Ziba,
e toda a família de Ziba vai te servir. E a Bíblia ainda relata que era 15 mais 20. Ainda Mefibosete ia ter 35 servos para servi-lo. Para mérito dele? Não. Para ele poder dar dignidade a outros depois. Jesus sempre faz isso conosco. Ele nos mostra que temos valor. Nos traz pessoas para servir conosco. Mas para mostrarmos a outras pessoas que elas também podem ter dignidade. Que elas têm valor. E é muito interessante que fala que Mefibosete então comeu à mesa do rei todos os dias. E quando se fala de mesa, irmão, quando se retrata a mesa, a gente retrata várias coisas que acontecem na mesa. E que pode acontecer e que deve acontecer na mesa. Na mesa, irmãos, é um lugar de reconciliação. A mesa é um lugar de inclusão e não de exclusão. A mesa é um lugar onde você vai trazer dignidade ao próximo, mostrar para ele que ele tem valor. Na mesa, irmãos, existe algo muito interessante. E eu quero mostrar para você. Pode ser você, Abel. Senta aqui. Pode ser você, Albert. Senta aqui. Na mesa do rei, irmãos. Quando você se assenta à mesa do rei, não existe acepção de pessoas. Na mesa do rei, você não vê o defeito do próximo. Na mesa do rei, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Por isso que Mefibosete foi trago para a mesa do rei. Ninguém viu que ele era aleijado. Na mesa do rei, ninguém ia saber que ele era aleijado. Porque na mesa todo mundo é igual. Todo mundo tem valor. Independente se ele é aleijado, independente se ele não tem dado fruto, independente de quem ele seja, ele tem o seu valor na mesa. Por isso a importância, obrigado. Por isso a importância de assentar à mesa, de trazer o próximo para sentar à mesa. E na mesa, essa mesa, irmãos, não é só gente que você conhece ou que você ama, não. A mesa, ela é inclusiva. Não sei nem se existe essa palavra. Existe? Existe. Ela é inclusiva. Ou seja, é para incluir quem for. Com valor, sem valor, com dignidade, sem dignidade. Prostituta, ladrão, traficante. Na mesa é o lugar que há perdão. Reconciliação. Na mesa, irmãos, é um lugar de comunhão. Na mesa, o pão da presença sempre vai estar presente, que é Jesus. Agora, às vezes, o que a gente mais vê é rodinha de irmãos que sentam numa mesa aí, do outro lado mesa, do outro lado mesa. Quantos irmãos têm sentado sozinho, sem incluir ninguém na mesa? Sem incluir ninguém. Você sabe por quê, irmãos? Porque se acha digno demais. Mas esse digno demais se acha melhor do que muitos. Porque eu leio a Bíblia mais do que fulano da mesa do lado. Porque eu oro mais do que fulano que está na minha mesa do lado. Então a minha mesa só senta quem ora mais. Na minha mesa só senta quem ler mais. Sendo que não deveria ser assim. É na mesa que você vai ensinar o próximo a ler mais. É na mesa que você vai ensinar o outro a orar mais. É na mesa, é se relacionando que você vai ensinar o próximo. Para de querer sentar sozinho, só você e quem você acha que é digno de sentar na sua mesa. Traga pessoas indignas para sentar à sua mesa, que não sabem o seu valor. Pessoas que não têm noção de quem elas são em Deus.
E o porquê que foram chamadas, que é para se relacionar com o Pai. Por isso que, irmãos, às vezes vocês vão me ver em prostíbulos, sentado com uma prostituta. E não me julguem por isso. Porque eu estou sentando com ela para mostrar que ela tem dignidade diante do Pai. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de todo mundo, a maioria sabe, da Stephanie. E quando eu fui ganhar a Stephanie para Jesus, eu lembro de ir no Rancho Alegre, aonde ela morava, num prostíbulo. E eu lembro de ir para lá, irmãos. Não foi uma nem duas vezes. Mas sentar na mesa com ela e tomar uma coca com ela, naquele lugar. E ali a gente chorar e eu mostrar para ela que ela tinha dignidade diante do Pai, que ela tinha valor. Às vezes até passou gente, julgou, condenou, falou: nossa, mas a pastora está ali naquele lugar. Estou, e vocês vão sempre me ver nesses lugares. Em nome de Jesus. Porque eu quero entrar nesses lugares e sentar à mesa com eles e mostrar que eles têm valor. Esse é o meu papel. Esse deveria ser o nosso papel. Essa semana mesmo eu peguei um contato de uma menina. Não é de Morrinhos, mora numa casa noturna. Aqui em Morrinhos. E em nome de Jesus, se Deus me permitir, semana que vem eu vou entrar e sentar à mesa com elas. E mostrar a elas que elas têm valor. Eu não quero condená-las. Eu não quero mostrar a elas que elas estão erradas, porque cada uma tem uma história, cada uma tem um motivo de estar ali naquele lugar. Eu quero ouvi-las e quero mostrar a elas que elas têm valor. Porque é na mesa que eu faço isso. Não é apontando o dedo na cara dela. Não é mostrando que ela é indigna, não é assim. É trazendo ela para a mesa, com o pão da presença presente, que ela vai descobrir o verdadeiro valor dela. Sabe, por isso que eu tenho tanto temor, eu tinha, né, em nome de Jesus, de estar aqui em cima. Porque o meu negócio, gente, é na rua. Hoje mesmo eu estava ali com a Rebeca e a minha cunhada, a Tatiele, ali na rodoviária. Levando almoço para um amigo que está aqui hoje. Glória a Deus por isso. Levando, sabe, junto comigo o pão da presença, sentando, ouvindo, para mostrar para eles que eles têm valor. Eles não são diferentes de nós. Não são. Diante de Deus nós somos todos iguais. Então, irmão, se você me vê na rua sentada no chão da rodoviária com um monte de gente doido, num prostíbulo, tomando uma coca, KS no bico, com alguém num prostíbulo, não me julgue, ore por mim. Porque nós precisamos fazer essa família crescer. E nós vamos fazer essa família crescer trazendo essas pessoas para a mesa. Relacionando com essas pessoas. E trazendo dignidade diante do Pai para elas. E isso só acontece na mesa. Que é lugar de reconciliação. Que é lugar de perdão. Que é lugar de demonstração de amor. Que é lugar de inclusão. Amém, queridos? Tragam os Mefibosetes para a mesa. Tragam esses Mefibosetes que estão lá fora, sem expectativa nenhuma de vida, sem dignidade nenhuma diante do Pai, porque não sabem o seu valor diante do Pai. Que a sociedade já não acredita. Aqui nós temos tantos que a sociedade já não acreditava mais. E foi na mesa
que eles descobriram a dignidade diante de Deus. E por isso que às vezes vocês não estão entendendo o porquê, né, dos copinhos da ceia em cima da mesa. Mas a mesa é lugar de estarmos juntos, de comunhão. E hoje eu pedi liberação para o pastor Léo. E ele me liberou porque é algo que veio do coração de Deus. E eu quero que todos, sem exceção de nenhum, eu quero os batizados, os não batizados, os que se acham indignos, os que se acham sem valor, para vir aqui na frente e pegar um pedaço de pão e um copo de suco, que representa o pão da presença, para todos ceiarmos e comermos juntos. Juntos. Às vezes você nunca ceiou com a pessoa que é indigna, porque você achava que ela não era digna de ceiar. Não existe isso diante de Deus. Você já pensou se a ceia fosse só para quem é digno? Só Jesus ceiaria, né? Só Ele ceiaria. Então, irmãos, enquanto o pastor Léo ministra uma canção, eu quero que todos sem exceção de nenhum, venham aqui na frente, pega um pedaço de pão e um copo de suco, um copinho de suco, que não é vinho, tá, queridos? E ceia, troque um pedaço de pão com a pessoa do seu lado. Mostre para ela que ela tem valor diante do Pai. Ceia com alguém que você nunca ceiou na vida. Levante-se do seu lugar e vem aqui, por favor. E nós só vamos ceiar depois que todos pegarem. Depois que o último pegar, nós vamos ceiar. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Irmãos, se vocês verem que não vai dar para todo mundo, divide aí. Deixa o outro beber no seu copinho, mas não deixe ninguém fora, por favor. Vaso de barro, pronto a ser quebrado. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus. Se você conhece, cante comigo. És meu amigo. E a
tua vontade, e a tua vontade. Doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, declare. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Tu és suficiente para mim. A tua presença é o meu maior valor, é o meu maior valor. Vamos declarar juntos: atrai o meu coração, atrai o meu coração. Queremos ser atraídos por ti, Jesus. Atrai o meu coração. És tudo, és tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai-me, atrai o meu coração. Posso te tocar. Era eu condenado, era eu era o Mefibosete, eu era o esquecido, mas o Senhor me resgatou. Era eu condenado, era eu. Erga sua voz e declare comigo assim: Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor se entregou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor se entregou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Tenha liberdade nessa noite de cear, de experimentar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Se você quiser compartilhar o pão da presença e o cálice da nova aliança, você pode fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, quantos cultos de ceia, quantas vezes os nossos cultos de ceias viraram cultos de condenação e julgamento? Porque a gente é digno de ceiar, mas a gente fica olhando o próximo. A gente sempre condenava quem não ceiava, quem não ceiou. E a gente olhava para o irmão e falava: ah, esse está em pecado, esse deve ter caído. Quantas vezes os nossos cultos de ceias foram assim?
Mas hoje Deus te trouxe dignidade para ceiar com Ele e mostrar que você tem valor diante dEle. Amém? Você tem valor diante do Pai. Mas saiba que hoje você descobriu o seu valor. Hoje você descobriu que você tem dignidade diante do Pai. Você tem valor diante dEle. Mas não deixa isso ficar em você. Deus te trouxe dignidade hoje para que você possa levar dignidade a outros. Mostrar a outros que outros têm valor diante do Pai também. Não guarde a dignidade para você. Ele não está te trazendo dignidade para que você seja digno de qualquer coisa ou mérito algum. Ele está te trazendo dignidade hoje para você levar dignidade ao outro. Em nome de Jesus, leve dignidade ao outro. Ele sempre vai te dar alguma coisa, mas para você levar ao outro. E então essa dignidade que Ele trouxe hoje para você, é para você levar ao outro, mostrando a outros que eles têm valor. Amém? Que Deus abençoe sua vida.